E aí, eu tô bom e vocês estão bom? Então, galera, antes de eu ir para esse assunto aqui, e antes me pergunte sobre o que eu já vou falar porque uma coisa que eu escuto é quando a pessoa fala por quê. Por que o quê? É uma coisa que eu já ouvi, mas é desse jeito e não tem tem meio que convicção desse porquê. Galera, já segue eu lá no Instagram, que é @pontes 3845. Esse daí é meu Instagram, para quem não sabe. Para quem sabe já praticamente já é um seguidor lá. Então, o assunto de hoje é sobre falar o que quer dizer quando você escuta por quê. Por quê? Não tem lógica, por exemplo, a pessoa tá falando por quê, ela quer saber de alguma coisa, tá falando por quê. Porque também não é nem não tem como nem tentar informar a pessoa que compreende. Nossa, toda vez que começa o vídeo acontece uma entrevista comigo e, por exemplo, eu escuto porque quer dizer que a pessoa quer saber alguma coisa, o que se trata, a pessoa fica pensando em sua cabeça assim, o que se trata, o que se trata, por exemplo, quer saber de alguma coisa, só que daí a gente fica meio perdido, né, não sabe dar a informação para a pessoa, daí fica meio que, mas porque é tipo a pessoa perguntando para você qualquer coisa, a pessoa pode estar perguntando qualquer coisa, mas ela põe o porquê. Porquê com acento ou sem acento? Depende também, né? Porque tem porquê também sem assunto, sem acento. Então, mas ela só quer saber só quando ela fala porquê, ela quer saber porquê que você fez algo que você tinha feito, por exemplo, qualquer coisa do tipo, né? Daí você já escuta essa palavra. Às vezes pode isso, daí pode trazer uma irritação que você começa a não compreender nada. Você só fica pensando daí, fica pensando e... Cara, mas o porquê não é o mesmo que será? Não sei. Porquê? Então Porque é porque a pessoa quer saber alguma coisa, mas ela tá perguntando por quê. Não é à toa, a pessoa por acaso não vai falar isso daí que seja à toa. Pode ser também, né? Não sei. Depende muito de cada um. Pode ser que a pessoa tá falando isso, pouca coisa que isso faz sentido algum. O que isso faz sentido algum? Eu fico meio sem entender tem hora. Por quê? Mas toda vez que eu escuto porquê, é porque a pessoa quer saber. O que será que a pessoa quer saber? Pode ser qualquer coisa relacionada a um assunto. Daí a pessoa quer ter aquela informação para entender o que tá o que se que tá para conseguir entender a pessoa, né? Porque, por exemplo, porque, como diz, porque também não é resposta nenhuma também, né? Pode até ser a resposta, mas não é. Porque não tem lógica quando a pessoa fala porque a pessoa só quer saber. Talvez você também não tá querendo passar alguma informação para ela, daí ela fala por quê. Você fala uma coisa, eu fiz tal coisa, porque sempre sai o porquê. Isso daí torna um pouco sem engraçado, eu já ia falar que sem engraçado. Mas porque não é resposta, mas não é mesmo, porque não tem a lógica de entender o que a pessoa quer saber, por exemplo, qualquer coisa do tipo,
Daí a pessoa quer saber, ela quer relacionar alguma coisa, só que você não está compreendendo o jeito que muitas coisas não dá para entender. Mas sim, a pessoa tá lá e tá com seu porquê, porque quer entender alguma coisa. Aí se eu perguntasse assim, por quê? E faz sentido, faz algum sentido? E por quê? Aí eu peguei um pouquinho sem você perceber alguma coisa. Mas exatamente de porquê, porque a pessoa tá querendo te falar alguma coisa, mas talvez você não tá querendo ouvir, ou você pensa assim, também isso não é coisa que eu pretendo ouvir. Pode ser exatamente porque você não tá, talvez você esteja num momento que você está um pouco, sei lá, um pouco triste, daí você fica até falando assim, mas por quê? E que porra, mano, que porra é essa, velho? Toda vez que eu escuto por quê? Cara, você tem que saber explicar de um jeito sem falar sem falar o porquê. Porque tá certo que eu tô repetindo aqui, mas não tem muito o que dizer, cara, porque quando a pessoa fala porquê, ela só quer saber alguma coisa que você fez, ela tá com a curiosidade, uma grande curiosidade, daí ela quer, por exemplo, entender o que aconteceu. Por exemplo, o que aconteceu com você hoje, o que você fez. Mas aí você fala, ela fala por quê. Fala por quê, daí você... porque hoje eu fiz uma coisa que foi realmente muito bom. Realmente muito bom. Levantar cedo, uma coisa ótima. Que você recarrega cada energia, né? Não é mesmo? E cada energia que você recarrega é uma coisa, um alívio para você. Porque quem não compreender, vai ficar sem compreender mesmo. Vai ficar sem compreender, porque não tem como eu também tentar também te ajudar também se você não compreender o que eu falo. Eu posso ser ruim em tentar falar as coisas, tentar fazer um raciocínio, mas eu sou humano, né? Mas cara, eu já falo pra você que principalmente a pessoa quando fala por quê, é porque não tem outra informação, ela quer saber o que você fez, mas é a pergunta por quê, simples assim. Ela só pergunta assim para ver que você dá uma informação para ela, ou ela tá querendo saber alguma coisa de você, daí ela fala por quê. Certo, sei que por quê também não é uma coisa que seja coisa que tem a ver, coisa que tem meio a ver, né? Então, simples, pode até não ter nada a ver, mas eu sei que porque não é resposta mesmo, porque não tem como ser, porque você fez alguma coisa e daí a pessoa pergunta por quê. Vai entender. Então, mas é desse jeito mesmo. Porque se ela tá perguntando por quê, é porque com certeza ela tá querendo saber, tá querendo saber bastante coisa. Talvez não é bastante coisa, mas tá querendo saber o que tá se passando, por exemplo, na cabeça de alguém, o que tá se passando, o que tá acontecendo. Não, pode ser também essa informação também, porque... Olha, ó, até do jeito de eu falar já saiu o porquê já. Então mas porque daí tá querendo falar alguma coisa, tá tentando entender também. Talvez também não tá conseguindo compreender. Daí seja um pouquinho um pouquinho lento demais. Mas é uma coisa que quando a pessoa fala por quê, você já sabe que é porque a pessoa quer saber, mas ela fala por quê. Ela não fala por quê só por falar, não. Ela com certeza sempre tem uma coisa por aí, mas é se importando com você, por isso que fala por quê. Só que não é resposta.
não é. Se alguém falar que é, não é. Não tem como ser. Por quê? Olha, saia só 1000 vezes da minha boca, sai só as palavras porque eu já começo a ficar sem entender. Mas é desse jeito. Que uma hora que sai uma palavra assim, tá parecendo que você tá falando assim, mas é desse jeito. Então é isso daí. Segue... Não, na verdade, se inscreve aqui no meu canal, que é Marcelo Monterrosa. Deixa seu like aí para me ajudar. Até o próximo vídeo.